Power Rangers, o filme, adaptação oficial de quadrinho. A história começa com os Rangers saltando de paraquedas e fazendo manobras no ar, seguidos por Bulk e Skull. Eles estão fazendo isso para arrecadar fundos para o Observatório de Alameda dos Anjos, pois o cometa Ryan vai passar em poucos dias. Depois disso, os Rangers vão para o bar do Ernie comer uns lanches grátis, mas Tommy se pergunta o que aconteceu com Bulk e Skull. Enquanto isso, os dois atrapalhados pousam em uma área de construção. Lá, os trabalhadores descobrem algo estranho: um ovo gigante preso por uma garra. Uma rajada de energia sai do ovo, atingindo o chefe de construção. Os Rangers estão pegando um atalho pelo parque, quando de repente recebe uma chamada do centro de comando. O Alpha precisa falar com eles urgentemente. Então, eles são teletransportados. Quando eles chegam no centro de comando, Zordon explica que um grande perigo surgiu. Esse perigo é Ivan Ooze, que há mais de 6.000 anos atrás dominava o mundo, se livrando da sua população adulta e fazendo os jovens seguirem seu caminho. Com muito esforço, a facção de guerreiros do Zordon, que era conhecida como a Ordem de Meledan, conseguiu trancar ele em uma câmara subterrânea. A missão dos Rangers é enterrar essa câmara novamente antes que Ivan Ooze seja liberto. Porém, Lord Zed e seu bando chegam primeiro que os Rangers e acabam libertando o vilão. Em gratidão por ter sido liberto, Ivan concede um pedido para Lord Zed, pedindo que esse não é nada mais do que a destruição de Zordon. Ivan Ooze sente a chegada dos Rangers através do cheiro deles, e logo arma uma emboscada e em seguida desaparece. Zordon sente que Ivan Ooze está a caminho e realmente ele aparece para destruir Zordon e o centro de comando. Na luta contra os monstros de Ivan Ooze, os Rangers percebem que para vencer eles precisam morfar. Para finalizar a luta, Tommy tem a ideia de usar o container de lixo para vencer os monstros restantes. Logo em seguida, os Rangers perdem seus poderes. Os Rangers vão de a pé até o centro de comando e encontram tudo destruído, e Zordon envelhecendo rapidamente fora do seu dispositivo de dobra de tempo. Alpha diz que talvez a última esperança seja ir para o planeta Phados e encontrar o grande poder. Usando a última leva de energia, Alpha consegue transportar os Rangers para lá. Enquanto isso, no castelo de Lord Zed, Rita e Lord Zed avisam os Rangers sendo transportados para Phados e perguntam como Ivan Ooze deixou eles escaparem. E falando nele, Ivan chega querendo ser o novo líder e aprisiona Rita Repulsa e Lord Zed em uma espécie de globo de neve, enquanto Goldar e os outros se juntam a ele. Para perseguir os Rangers, o Ivan cria guerreiros Tengu. No outro dia, o vilão coloca seu plano de recrutar as crianças da Alameda dos Anjos atrás da Meleca Ooze e fazer os pais deles de escravos zumbis para cavar os seus robôs. Quando os Rangers chegam em Phados, eles logo são atacados pelos guerreiros Tengu, mas sem seus poderes, eles são presas fáceis. Eis que uma guerreira aparece e só com o poder dos seus bastões assobiantes ela consegue botar os Tengu para correr. A guerreira tenta avisar os Rangers para irem embora antes que seja tarde. Porém, a Ranger amarela interrompendo diz que não pode ir embora, senão o Zordon, que é seu líder, pode não resistir. Então, ao ouvir o nome de Zordon, a guerreira se inclina a ajudar os Rangers e revela o seu nome como sendo Dulceia, a guerreira mestre de Phados. Tommy, o Ranger branco, conta a história deles para Dulceia. Em troca, ela faz o mesmo, contando que sem a ajuda de Zordon, Phados nunca teria se livrado de Ivan Ooze. Além disso, Dulceia conta que naquele monolito adiante jaz um grande poder, porém ninguém nunca conseguiu pegá-lo, porque ele tem forte proteção. Para ajudar, ela vai invocar o poder sagrado dos Ninjeti. Então ela sopra uma areia mística, e quando os Rangers abrem os olhos, eles ganham o poder dos animais. O Ranger branco com o falcão, o vermelho com o macaco, a rosa com a garça, o Ranger preto com o sapo, a amarela
com o urso e o azul com o lobo. Dulceia não pode acompanhar os Rangers nessa jornada. E antes de ir embora, ela dá um último conselho. Para aqueles que conhecem o grande poder, nada é impossível. De volta ao planeta Terra, os guerreiros Tengu são destruídos por Ivan Ooze, pois eles não conseguiram destruir os Rangers. O vilão tenta acelerar o seu plano, pois um dos seus guerreiros disseram que eles foram repelidos por Dulceia, e ele sabe que se ela levar os Rangers até o grande poder, ele estará acabado. Então ele manda os pais das crianças cavarem mais rápido os exoesqueletos de Hornitor e Scorpitron, que são os seus robôs. Só que horas depois, quando os pais acabam de cavar, ele manda que todos eles se joguem do penhasco. Enquanto isso, um jovem assiste a tudo isso preocupado com seu pai e se pergunta: onde será que estão os Power Rangers? Depois de passar por um terreno inóspito, eles finalmente chegam ao Monolito, lugar onde está o grande poder. Porém, as estátuas do lugar começam a se mexer e atacar os Rangers. O Ranger branco e a Ranger rosa se juntam para atacar uma das gárgulas utilizando pedras. O Ranger preto e o azul se juntam em um chute para mandar a outra gárgula água abaixo, e o vermelho e a amarela dão uma voadora dupla no último. Depois da luta, uma grande luz brilha e envolve todo o local. De dentro do monolito sai uma pirâmide com a insígnia dos animais ninjete. Os Rangers tentam descobrir como liberar o grande poder. Porém, o Ranger azul diz que, como a Dulceia disse, eles têm que confiar e encontrar sua força interior. Então, uma grande luz branca envolve todo o lugar. O tecido macio dos ninjas agora se transforma em armaduras de batalha dos Rangers, porém com os símbolos dos animais ninjete. E assim, os Rangers voltam para a Alameda dos Anjos. Ao se aproximarem da Terra, os Rangers se deparam com uma cidade destruída e dominada por Scorpitron e Hornitron. Os Rangers formam um círculo e clicam nas suas moedas do poder para chamar seus novos Zords. 6 raios de luz saem das moedas dos Power Rangers e vão para o centro do círculo, formando assim um globo de luz holográfica. Essa bola de luz sobe até as nuvens e emite um barulho estralante de energia de morfagem, que explode na forma dos novos Zords Ninja. Os Rangers montam em seus Zords e se preparam para a batalha. Enquanto isso, na estação do monotrilho, o jovem de antes reúne todos os adolescentes para mostrar que Ivan Ooze, na verdade, quer dominar o mundo, e eles precisam agir rápido para salvar seus pais. Os Power Rangers estão lutando com seus Zords contra o robô de Ivan Ooze, e a batalha está acirrada. O Ranger branco e preto estão lutando contra Scorpitron, enquanto o amarelo e o azul contra o Hornitron. O Ranger branco é atingido na asa do seu Zord e precisa se retirar por um tempo. A Ranger rosa está sob o feitiço de Ivan Ooze e está suspensa no ar. O Ranger vermelho chega na batalha e dá um golpe certeiro em Hornitron. Ivan, ao ver que suas criações estão sendo destruídas, se apodera de Hornitron e, em uma forma gosmenta, se fundindo com o robô. O Ranger preto pergunta o que eles devem fazer agora. Tommy passa a ordem de formar o Megazord, e assim é feito. Com a espada do poder ativada, o Megazord está pronto para a batalha. O monstro pega a torre e usa ela para bater no Megazord. O golpe é crítico e faz com que os Rangers precisem de ajuda. E por isso Tommy se junta para formar o poderoso Ninja Falcon Zord. Com as coordenadas de Billy, o Ranger azul, o Megazord vai em direção ao espaço sideral. Os Rangers tentam distrair o Ooze até o momento certo. A luta é acirrada, mas Billy espera o momento certo para lançar Ivan na direção do cometa. Ivan tenta manter os Rangers presos em um abraço da morte, porém no último instante o Megazord dá um chute em Ivan, mandando ele em direção ao cometa. Ivan Ooze é explodido junto com o cometa Ryan. Enquanto isso, Fred, o jovem de antes, está tentando salvar os pais da Alameda dos Anjos usando um jato d'água.
algo que aparentemente dá certo. Goldar está enfrentando a ira de Lord Zed e Rita Repulsa, pois, segundo eles, o Goldar foi um traidor. Tempos depois, os Rangers chegam no centro de comando. Porém, Alpha diz que eles chegaram tarde demais. Porém, ao se lembrarem das palavras de Dulceia, os Rangers sabem que, para aqueles que possuem o grande poder, nada é impossível. Por isso eles formam um círculo em volta de Zordon e uma energia cintilante sai dos Rangers e vai até a forma astral de Zordon, que está morrendo. Uma grande explosão de luz acontece no centro, até que eles veem Zordon são e salvo, bem como o centro de comando reconstruindo. Hoje à noite, a Alameda dos Anjos é uma comunidade feliz e vitoriosa. O espectro de Van Uzi foi eliminado e os esforços de reconstrução estão bem a caminho. Eles são um grupo orgulhoso e ainda assim bem humilde, pelo menos quase, já que Bulk e Skull estão contando vantagens sobre os eventos. Os Rangers vêm parabenizar Fred dizendo que ele foi um grande herói e que um dia ele pode até se tornar um Power Ranger. De repente, uma grande queima de fogos acontece, onde se pode ler: "Obrigado, Power Rangers". 6 adolescentes extraordinários, coisa de lenda, de fato. Os poderosos Power Rangers. Acredite.